você! Seja muito bem-vinda ao segundo encontro da Vivência Terapêutica, onde eu vou te ajudar a descomplicar as suas emoções, a sair de um ciclo vicioso, adoecedor, a aprender a se conhecer um pouco mais e voltar a se amar, ou até mesmo aprimorar o seu conhecimento profissional, caso você já seja psicóloga ou terapeuta. E a gente vai fazer isso tudo para quê? Para a gente conquistar os 3 As mais importantes da nossa vida, que são o autoconhecimento, o amor próprio e a autorrealização. Eu quero te ajudar a recuperar o brilho no olhar, a voltar a acreditar em você, assim como eu já ajudei centenas de pessoas reais, pessoas como você, de diferentes idades, profissões, pessoas que estão aqui só te esperando para você também fazer parte da nossa comunidade Mapa dos Afetos. A divisão de águas que teve dentro do meu mundo, né? E me dando uma autonomia, uma autoconfiança também. O que foi grande para mim foi aprender a me amar. Eu sou capaz de guiar o meu processo também. Uma experiência para lá de significativa na minha vida. Ter a percepção de dores que eu não sabia que me causaram traumas muito fortes foi uma das coisas mais poderosas que eu poderia ter descoberto, porque aí que você se cura de verdade. Ela cura, realmente ela ajuda, é um grande modo de descoberta e um grande modo de resolver problemas. Numa possibilidade diária de viver a vida de forma mais leve. E eu falo isso porque eu sou uma mulher negra, então, como outras pessoas negras no mundo, eu tenho uma experiência muito marcada, né? Como mulher lésbica também. Então, poder acordar e realmente sentir e ver o meu corpo se movimentar pelo mundo, entendendo que a minha metáfora do último processo, né, de descura, por exemplo, que foi eu sou suficiente, ela está se materializando no meu dia a dia. Isso é muito bom. Move a nossa vontade de querer conquistar as coisas. Não me sinto só, né? Sei que ela tá aí, ela tá acompanhando. A gente tem os encontros também com o grupo que também são fenomenais. Onde a gente não se sente invadido e a gente pode, através das nossas memórias, nossas lembranças, a gente pode se autoconhecer. Foi isso que aconteceu. E alguma transformação muito importante na minha vida aconteceu nesse período. E eu vou levar isso para sempre na minha vida. Vocês têm que fazer esse workshop, velho. Vocês têm que fazer, mano. É muito importante. Me transformou, mano. Me transformou. Como professor, como dançarino. Eu vou tentar falar, mas eu tô inundando aqui. Gratidão é a coisa mais linda. Essa força, esse empoderamento que tu traz. E eu só fiz as aulas curtinhas ali, as primeiras. Obrigada. Lindo, né? E se você ainda tem dúvidas se essa prática terapêutica é realmente para você, afinal de contas, talvez você imagine que a sua dor seja grande demais para você lidar através de um processo terapêutico online. Será que eu não vou me sentir sozinha nesse processo? Quem disse que você vai estar sozinha? Eu vou estar aqui com você a cada momento, a cada passo. E sabe por quê? Porque eu sei muito bem que aí dentro de você tem toda a força que você precisa para mover montanhas, para transformar a sua vida do jeito que você quiser. Você só precisa aprender a despertar todo o seu poder de cura. E é isso que a gente vai fazer aqui no nosso segundo encontro, porque nesse segundo encontro a gente vai trazer a força do xamanismo junto com a ferramenta da constelação familiar sistêmica, trabalhando juntinhas para conectar com a nossa ancestralidade e descobrir se algumas mágoas, emoções perturbadoras são realmente só nossas, ou será que você não está repetindo alguns padrões de comportamento que vem do seu pai, que vem da sua mãe, que vem lá dos seus ancestrais. E olha só, se você não entende absolutamente nada de ai meu Van, que história é essa de xamanismo, o que é isso, o que é constelação familiar, não se preocupa que eu vou te explicar tintim por tintim durante esse segundo encontro e você vai ver que não é nada de outro mundo. Quando eu falo em xamanismo, eu não estou falando de nenhuma conexão com a religião, eu estou falando de um religar, de você se religar com a força da natureza, a força que está aqui, dentro de você. E quando eu falo de constelação familiar, eu estou falando da nossa família mesmo, dos nossos pais, dos nossos avós,
Porque você imagina que você está carregando aí com você apenas traços físicos dos seus pais? Só a cor do cabelo, a cor dos olhos? Você não acha que alguns hábitos emocionais que vão sendo passados de geração para geração podem estar aí dentro de você te bloqueando? Você não acha que determinadas frases que eles te falaram lá quando você era criança talvez ainda reverberem no seu pensamento e bloqueiem as suas finanças, os seus relacionamentos amorosos e até a sua segurança emocional? Bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar e trabalhar na prática nesse nosso segundo encontro. Mas antes da gente mergulhar nessas práticas terapêuticas, eu preciso te dizer duas coisas muito importantes. A primeira é o seguinte: se você está chegando agora e por acaso não assistiu o nosso primeiro encontro, criaturinha linda da minha vida, você por favor volta lá e assiste porque ele é extremamente importante. No primeiro encontro eu te conto quais são as bases terapêuticas que formam o meu curso Mapa dos Afetos. Eu abro o meu coração para você e conto um pouco da minha história, como é que eu me libertei de crises de ansiedade, de depressão e como é que eu me livrei de várias tentativas de suicídio para ser uma pessoa extremamente realizada, dona do meu destino. E é muito importante que você volte lá até para você conseguir acompanhar melhor esse nosso segundo encontro, certo? E a segunda é gratidão. Gratidão imensa por todos os comentários lindos, maravilhosos, tão tocantes que vocês deixaram. Eu li todos os comentários, respondi o máximo que eu pude e fiquei extremamente tocada porque é muito bonito perceber que já tem uma comunidade preocupada com o seu autocuidado, com a sua segurança emocional, uma comunidade que está nascendo para se curar juntas. Que coisa mais linda! E é com essa conexão e com essa sensação de gratidão que a gente vai começar os nossos primeiros passos nesse nosso segundo encontro de vivência terapêutica. A gente está só no comecinho. Bom, e como eu falei, nesse nosso segundo encontro a gente já vai fazer um mapeamento na prática utilizando as ferramentas da constelação familiar sistêmica unida aí com o xamanismo para a gente entender todo o emaranhado da nossa ancestralidade e perceber se as nossas emoções adoecedoras são realmente só nossas ou se a gente está carregando um peso que não é nosso. E para isso eu vou te explicar rapidamente que história é essa de constelação familiar sistêmica. Bom, a constelação familiar ela é uma prática terapêutica criada pelo alemão Bert Hellinger e essa prática ela é sustentada por 3 leis básicas, que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. A lei da hierarquia diz que as pessoas que vieram antes que nós são maiores do que a gente. Maiores não significa melhores. São pessoas que vieram antes e que abriram o caminho para a gente. Por exemplo, os nossos avós vieram antes dos nossos pais, que vieram antes da gente. Então pensa lá numa escadinha. Aqui quem veio antes é maior, avós, pais, a gente. Se você tem filhos, os seus filhos são menores do que você. E temos a segunda lei, que é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento diz que a gente tem o nosso lugar na família. Então, por exemplo, eu tenho o lugar de filha dos meus pais, mas tenho também o lugar de mãe. Eu sou mãe de 2 meninas, uma filha de 10 anos e a outra filha de 6 anos de idade. Então eu tenho esses 2 lugares na família, que é o meu lugar de pertencimento. E aí a gente tem a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar, oferecer e o receber. O quanto que a gente tem facilidade em doar o nosso tempo, doar as nossas coisas, o nosso dinheiro, enfim, o quanto que a gente doa e o quanto que a gente recebe. Será que está em equilíbrio essa relação? E aqui até nos relacionamentos amorosos. Será que eu não dou muito mais atenção para o outro do que recebo amor, afeto, compreensão? Será que eu não estou sempre oferecendo coisas demais para os outros, mas na hora de receber eu sempre fico meio assim, não precisa. De repente seus pais querem te dar um presente, mas você fica sempre meio sem graça. Ou será que está completamente invertido na sua família? Será que é você que tem que ficar o tempo todo oferecendo dinheiro, atenção, carinho, afeto para os seus pais, para os seus familiares, quando isso deveria estar um pouquinho mais em equilíbrio entre o dar e o receber? E bom, de que forma, que essas 3 leis da constelação impactam no nosso dia a dia, na nossa vida, principalmente nas nossas questões emocionais? Impactam das mais variadas formas possíveis e imagináveis, mas eu vou te dar aqui alguns exemplos antes da gente ir para o nosso mapeamento prático.
Bom, um exemplo clássico é o nosso dinheiro não render, porque a gente não se sente completamente merecedor da vida, nem no dinheiro, nem da prosperidade toda. E isso às vezes acontece de uma maneira muito sutil. Por exemplo, você ganha um dinheiro extra, daí o seu carro quebra, o seu computador quebra, algo acontece, alguém se machuca, você fica doente, tem que ir para o hospital, algo acontece para que aquele dinheiro extra que chegou, vá embora ou não fique. Você fica pulando de profissão em profissão, também parece que está sempre insatisfeita, parece que, sabe, você não consegue encontrar o seu lugar no mundo, na vida, no trabalho. Isso geralmente acontece com aquelas pessoas que estão desequilibradas especificamente com a lei do pertencimento, ou seja, não estão ocupando o seu lugar na família que deveriam ocupar. A outra questão bastante clássica também são problemas amorosos. Você não consegue se relacionar direito com as pessoas ou parece que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de comportamento, pessoas que acabam sacaneando com você, pessoas que acabam te traindo, te machucando, e quando você vê, você está num ciclo vicioso ali, amoroso, e muitas vezes você pode estar repetindo um comportamento que vem lá do seu pai, da sua mãe, às vezes até da sua avó, do seu bisavô. E aí aqui eu fico imaginando, né, para quem nunca ouviu falar em constelação familiar, que pensa assim, mas como é que eu posso repetir a história de alguém que eu nem conheço, que eu nem nunca vi falar, do meu avô, da minha avó, como é que eu posso repetir esse padrão de comportamento? Bom, o que a constelação familiar sistêmica diz é que seria muita ingenuidade da nossa parte a gente acreditar que a gente carrega apenas traços físicos, cor dos olhos, dos cabelos e tal, dos nossos pais e ancestrais, e que absolutamente nada da vivência emocional deles afeta o nosso dia a dia. E não se preocupa que a gente vai entender isso muito melhor ainda na prática. Mas eu só queria te dar aqui as 3 leis para você entender qual que é a base da constelação familiar sistêmica. E olha só, também não se preocupa caso você seja adotada ou adotado, você não conheça absolutamente nada sobre os seus pais biológicos, ou eu cresci com a minha mãe, mas eu não sei absolutamente nada sobre o meu pai, ou eu não sei nada da história do meu avô, da minha avó. Ai, Ivan, que história é essa de constelação familiar? Agora lascou que eu não sei nada da minha família. Não se preocupa com isso, porque a gente vai fazer um mapeamento que você vai conseguir também se conectar com essa força, que é a força da vida que está aí em você. E a gente vai fazer isso de uma forma muito simples e vai olhar também para o sistema que te criou, quais foram as pessoas que cuidaram da sua criança. E aqui a gente vai olhar para algumas frases que a gente recebe quando a gente é criança e frases que acabam moldando o nosso comportamento. A gente vai ver isso tudo com muito detalhe. Mas antes, quando a gente fala de ancestralidade, de xamanismo, de mapear os nossos ancestrais, eu tenho muito respeito por toda a força ancestral e sempre gosto de começar uma prática como essa trazendo um afeto xamânico, até para desmistificar um pouco essa ideia aí de xamanismo, de espiritualidade, para você perceber que o que a gente vai fazer aqui é se conectar com a sua força, uma força que já está aí dentro de você, só esperando ter espaço para fluir na vida. Então, olha só, antes da gente começar esse mapeamento e eu trazer o afeto xamânico e tal, eu vou te pedir para você dar uma pausa nesse vídeo, pegar papel e caneta, se você tiver lápis de cor, uma folha também, de desenho e tal, pode trazer, giz de cera, o que você tiver. Traz tudo, já deixa aqui pertinho, porque aí a gente vai fazer direto. Do xamanismo a gente já vai engatar na constelação para você entender. E isso que eu acho que é o bacana, que é o mais legal dos processos terapêuticos que se dão nesse processo online, com aulas gravadas. Já pensou? Eu fico imaginando quantas vezes eu quis dar uma pausa no terapeuta ou na psicóloga que estava me atendendo, parar aí um pouquinho, anotar as coisas, refletir um pouco e depois voltar e despausar, né, o vídeo. Esse é um dos processos que a gente consegue fazer aqui, tanto no meu curso, no Mapa dos Afetos, como aqui na Vivência Terapêutica. E claro, também aproveita esse tempo, quando você pausar o vídeo, para anotar algumas dúvidas e tal, porque a gente vai ter os nossos encontros ao vivo comigo e todas as dúvidas, todas as questões que surgirem, a gente vai trabalhar nos encontros ao vivo. Tá bom? Então lá, dá sua pausa para pegar papel e caneta e vamos daqui direto para o afeto xamânico e daí mapear a nossa constelação familiar sistêmica. Pronto?
Pegou o seu material, papel, caneta, lápis de cor, giz de cera, o que você tiver, até só um lápis, gente, um post-it é suficiente para a gente fazer essa prática, tá bom? Não se preocupa, eu não tenho lápis de cor, tá tudo certo. Agora, eu quero te convidar para a gente adentrar num afeto xamânico antes da gente se conectar e mapear a nossa ancestralidade. E para isso, eu quero que você se sente confortavelmente, deixe a sua coluna ereta e a primeira coisa, apenas escute esse afeto que vai chegar até você. E depois você vai ver que eu vou deixar a tela com esse afeto xamânico escrito. Depois que você me ouvir falando, eu quero que você repita ele para você. Se você conseguir repetir em voz alta, ótimo. Se não der, porque de repente você está cheio de gente em casa, não tem problema, gente. Fala no seu próprio pensamento, lê falando essas palavras para você, tá bom? Feche os seus olhos, respira fundo. Claro, sente primeiro as batidas do tambor chegando nas batidas do seu coração, como sendo um só. Hoje sairei a caminhar. Hoje todo mal há de me abandonar. Serei leve como o vento, intensa como o fogo, fluida como a água e generosa como a terra. Serei feliz e saberei alimentar a minha felicidade com bons pensamentos e belas palavras e reflexões. Nada há de me impedir. Caminho com a força ancestral acima de mim, caminho com a força ancestral abaixo de mim, caminho com a força ancestral do meu lado esquerdo, caminho com a força ancestral do meu lado direito, caminho com a minha força ancestral, caminho em paz, perdoo os meus erros e sei que de agora em diante belas serão as minhas palavras, belas serão as minhas atitudes, belos serão os meus movimentos e pensamentos. Eu respeito a minha ancestralidade e me desperto para a força de cura de cada uma das mulheres e homens que compõem a minha história e o meu sistema familiar. Eu me curo e ao me curar, curo um sistema inteiro. Caminho. Cura, curando, cura, curando, cura, curando já. Limpa, limpando, limpa, limpando, limpa, limpando já. Cura, curando, cura, curando, cura, curando já. Limpa, limpando, limpa, limpando, limpa, limpando já. Eu guio essa prática em honra aos meus ancestrais e em honra aos seus ancestrais. E agora eu te convido para mais uma vez fechar os seus olhos. Fecha os olhos e inspira. Respira. Inspira respeito. Expira confiança. Inspira respeito. Expira confiança. Confiança em você mesmo, confiança no seu processo. E agora eu vou te pedir para você se lembrar um pouco de como você era na infância. Como que você era quando você era criança? Como era a sua criança? Você pode fazer essa prática por enquanto toda de olhos fechados.
Tenta se conectar um pouquinho lá com a sua criança, lembrar quem eram os adultos que estavam perto de você. Você foi criado pela sua mãe, pelo seu pai, avós, irmãos. Quem eram as pessoas que cercavam a sua criança? E você decide que idade tem a sua criança, em que momento que você quer voltar. Só tenta trazer a imagem de você criança, as suas memórias. E se por acaso a sua imagem, as suas memórias são muito dolorosas, lembra de inspirar respeito à sua história e expirar confiança. Confiança na adulta que você é, para olhar um pouco para a sua criança. Inspira, expira e continua visualizando. Vai buscando um pouco quem eram os adultos que te cercavam. Como é que se dá a sua relação familiar? Lembra, família aqui pode ser simplesmente as pessoas que te criaram. Não necessariamente seu pai ou sua mãe, mas pode ser também o seu pai e a sua mãe. E agora, com essa primeira conexão, com essa imagem viva da sua criança na sua cabeça, eu quero que você faça um desenho de como é que você enxerga a sua relação familiar. E aqui assim, não se preocupa, você não precisa saber desenhar, você pode fazer assim, desenho palito, tá tudo certo. O que é mais importante nesse desenho? Eu quero que você comece por você. Desenha você no centro da folha, no canto da folha, no lado da folha, no cantinho. Onde é que você se enxerga nessa relação familiar? Qual que é o seu lugar de pertencimento? Quem é que está perto de você? Sua mãe está perto de você? Seu pai está perto de você? Não, seu pai está muito distante? Tem algum irmão muito perto? Quem é maior nesse desenho? Você se sente muito maior do que seu pai, muito maior do que a sua mãe? Não, você é pequenininha ali. Você tem filhos, você quer desenhar seus filhos também? Faz o desenho da sua árvore genealógica, mas da árvore genealógica das pessoas que estão próximas a você ou que foram próximas de você na infância. E aqui, olha só, a gente só começou a despertar a criança. Não significa que você tem que desenhar você quando você era criança. Você pode desenhar suas relações familiares como você enxerga ela agora. E depois a gente vai resgatar a criança e você vai entender essas relações, tá bom? De novo, você pode pausar esse vídeo, fazer o seu desenho e aí voltar aqui para a gente continuar o nosso processo, tá bom? Lembra, o que você precisa levar em consideração? O tamanho, ver quem é maior, quem é menor, ali, do fundo do coração, como é que você sente? E as relações, quem é que está perto e quem é que está distante de você e quem, sei lá, você vê seu pai e sua mãe muito próximos e você longe, ou o pai está aqui, a mãe está lá, mesmo eles estando casados. E uma coisa muito importante, não é como você gostaria que fosse a sua relação familiar. É como você enxerga a sua relação familiar. E para você que talvez esteja pensando assim, nossa, Van, mas eu tive uma infância incrível, maravilhosa, a relação com os meus pais é ótima, eu não vejo, e ao mesmo tempo eu sinto essa angústia, eu tenho um mal-estar, mas eu não vejo como que isso pode ser alguma relação com meu pai ou com a minha mãe ou com a minha família. Desenha aí, faz o seu desenho terapêutico da sua família, que muitas vezes a gente acaba descobrindo muito mais sobre nós mesmas do que a gente imagina. Às vezes a gente vai descobrir relações familiares que a gente não tinha nem ideia. Às vezes a gente vai descobrir votos de lealdade que nos impedem de crescer, mesmo quando a gente tem uma família incrível, linda, maravilhosa. Se você não teve uma mãe incrível, se você conviveu com uma mãe violenta ou se você teve uma mãe fantástica, elas fizeram o melhor que elas puderam. E se tem alguma coisa aí que está atrapalhando a sua vida, a gente vai dar uma analisada para ver se algo disso vem dos seus ancestrais. E se não vier, se for só seu, aí a gente vai encontrar uma forma de você mesma resolver. Mas se for, a gente também vai encontrar uma forma de você devolver a carga, o peso emocional que não é seu. Você vai respeitar o destino das pessoas que compõem a sua família, mas vai ficar livre para seguir o seu próprio destino. Certo? Então pausa esse vídeo e faz a relação aí, faz o desenho da sua família.
Pronto? Fez o seu primeiro desenho terapêutico, viu que não é um bicho de 7 cabeças, que você pode fazer o desenho aí com um bonequinho palito, que tá tudo certo. E essa é só uma das formas da gente usar o desenho terapêutico. Você vai ver no nosso terceiro encontro e no nosso quarto e depois que existem zilhões de outras formas lindas, maravilhosas da gente aprender a dançar a nossa dor e se libertar e conquistar os 3 As mais lindos e fantásticos da nossa vida. Certo? Bom, agora eu quero que você olhe um pouco para esse seu desenho, toma um tempinho, dá uma olhada ali e percebe quem é que você desenhou muito maior, quem é que você desenhou menor, percebe um pouco as relações que você fez, deixa o desenho dialogar um pouquinho com você. E agora eu quero que você volte lá para a sua infância e eu quero que você se lembre de algumas frases que você costumava receber quando você era criança. Sabe aquelas frases clássicas do tipo, você não vai dar em nada, você é a rainha de derrubar todas as coisas. Ai, mas você é muito exibida, você não presta para nada, você não faz nada direito. Sabe aquelas frases que a gente recebe quando a gente é criança e que muitas vezes continuam reverberando na nossa cabeça? E como perceber se essas frases ainda impactam no seu comportamento emocional? Bom, a primeira questão é, se você lembrou logo assim, eu falei, traz uma frase que a sua mãe, que seu pai, enfim, que você ouvia muito quando era criança, se você já lembrou imediatamente da frase, pode ter certeza absoluta que essa frase ainda impacta no seu comportamento e talvez você nem tenha ideia de como, mas a gente vai descobrir. E olha só, traz também frases positivas. Porque tem aquelas pessoas que cresceram naquela família super estruturada, linda, maravilhosa, com os pais super amorosos, mas às vezes até protetores demais, aqueles pais que não dão espaços para o filho ou para a filha crescer. E aí tem aquelas frases do tipo, ai, você é a princesinha do papai, não deixa que eu faço para você porque você não sabe se cuidar direito, eu sei o que é melhor para você, olha, você vai se arrepender se você fizer isso. Sabe aquela frase que repetem? Pode ser mais de uma frase? Pode ser mais de uma frase, mas vamos nos limitar a 3 frases para que a gente consiga fazer o processo inteiro, tá bom? Então agora o que eu quero que você faça? Que você anote essas frases e pode ser perto de você, ali, ou você pode, você desenhou a sua mãe, por exemplo, e essa frase vinha sempre da sua mãe. Anota ali, então, com um balãozinho, como se ela estivesse falando essa frase para você. Ou do seu pai, ou do seu irmão, às vezes de um tio, de uma tia, de um primo, enfim. Tenta localizar essas frases que estão aí no seu corpo e anota no seu desenho, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma relação de como essas frases que você recebeu podem estar impactando no seu comportamento emocional e complicando as suas emoções por 2 caminhos. Um é quando a gente tem um voto de lealdade com uma dessas frases e o outro é quando a gente nega totalmente essas frases. Porque tanto ter um voto de lealdade quanto negar ainda não é ter corporificado essa frase e se livrado dela. Ou seja, ter assumido que ela existiu, que ela impacta no meu comportamento, olhar e falar, eu não preciso disso. Muitas vezes a gente está aqui, ou no voto de lealdade ou na negação. E como é isso? Bom, eu cresci com a frase, você não vai dar em nada. Ei, você não vai dar em nada na vida, tudo que você faz dá errado. Quando eu escolhi artes, então, vai morrer de fome, você não vai dar em nada na vida. Quando eu decidi me tornar terapeuta, mas não vai dar em nada, vai só cuidar de maluco. Olha a ideia limitada que minha mãe tinha nessa época do processo terapêutico, como se só malucos precisassem de cuidados, né? Precisassem se conhecer melhor. Terapia é para todas as pessoas, em qualquer idade, mesmo que a gente imagine que a gente não tem problema nenhum. Autocuidado, autoconhecimento, amor próprio nunca é demais. Nutrir processos terapêuticos na nossa vida é extremamente importante para a nossa saúde física, emocional e mental. Bom, parênteses à parte, a frase que eu sempre ouvia da minha mãe, então, de você não vai dar em nada, fez com que eu criasse um voto de lealdade com a minha mãe. E olha só, por mais problemas que eu tivesse com a minha mãe, uma relação super conturbada, por memórias da minha mãe ter sido muito violenta quando eu era criança, por mais que eu tivesse essa relação delicada, eu tinha um voto de amor e de lealdade. O tempo todo eu estava dizendo para minha mãe, sim, mãe, você está certa, eu não vou dar em nada. Essa frase estava no meu subconsciente. Não é que eu falava assim, não, eu não vou dar em nada. Não, eu queria provar para minha mãe que ela estava errada.
Só que ao mesmo tempo, a criança, quando a gente ouve muito uma frase quando a gente é criança, o nosso elo de amor com o adulto que nos cria é tão grande que a gente olha para aquela pessoa que é maior do que a gente e diz: não, você tá certo, você tá certo. E aí essa frase fica no nosso subconsciente. Então, por muito tempo, essa frase de você não vai dar em nada ficou ecoando dentro de mim e eu comecei a acreditar nela. E como que eu nutria esse voto de lealdade na minha vida? Por exemplo, eu estava num projeto profissional que estava dando super certo financeiramente, trabalhando com pessoas legais, mas aí eu olhava para o projeto e falava: ai, não estou mais interessada, acho que não é muito legal, acho que não quero mais. Percebe? Aqui, quando a coisa estava dando muito certo, eu falava: não, você não pode dar certo na vida, desiste desse projeto. E começava outro. E acontecia o mesmo processo vicioso de novo. Quando aquele projeto começava a dar muito certo, eu olhava e falava: não, acho que melhor não. Cada vez que a minha vida começava a prosperar financeiramente, amorosamente ou em qualquer outro tipo de relação que eu me sentisse dando certo na vida, eu dava um passo para trás e falava não, porque o meu voto de lealdade com a minha mãe era muito grande. Até que eu reconheci esse voto de lealdade, olhei para isso tudo e falei: não, mãe, essa frase é sua, isso não tem nada a ver comigo. A partir de hoje eu me liberto, eu agradeço a vida que você me deu, eu me conecto com a sua força, com a força da vida materna que eu recebi e sigo livre para fazer o meu destino e fazer do meu jeito. E a partir desse momento a minha vida começou a fluir de um jeito completamente diferente. E agora, para eu desistir de um projeto que está dando certo, não é tão simples assim. A não ser que eu queira, mas hoje eu sinto que a escolha é minha, que as rédeas estão aqui, na minha mão. Então esse é o vínculo de lealdade que a gente faz. Percebe lá agora a sua frase e o seu comportamento. Você pode, inclusive, voltar lá para o nosso primeiro encontro, quando a gente fez aquele mapeamento nos 3 níveis de consciência. Eu estou fisicamente, emocionalmente e tal. Você pode pegar aquelas suas anotações, fazer uma relação com essa frase que você criou hoje, né? A frase que a sua criança recebia, e perceber se o seu voto aqui é voto de lealdade. E como que seria o voto de negação, né? Então, vamos dar o mesmo exemplo aqui da frase. Digamos que eu ouvi essa frase, então, você não vai dar em nada, e eu começasse a entrar num voto de negação com a minha mãe. Não, mãe, você tá errada, eu vou dar certo sim. Eu iria começar a fazer absolutamente tudo para dar certo na vida, para negar essa frase que eu repeti, só que era um dar certo para ela, não para mim. Porque eu queria provar para ela que eu ia dar certo, só que na maioria das vezes aquilo que os nossos pais projetam pra gente não é o que a gente quer. Então a gente acaba carregando um peso que não é nosso e querendo dar conta, se mostrar suficiente, se mostrar capaz, mas é para os nossos pais ou para o adulto que nos criou, ou para nossa avó, para aquela pessoa que ficava falando aquela frase negativa pra gente, a gente quer provar que ela tá errada, só que é um provar para ela, não para mim. Entende que aqui eu também entro num processo de negação, mas um processo que me afasta de mim mesma? Ai. Então agora você pode completar o seu mapeamento aí, você vai fazer uma relação. Você já viu o seu sistema familiar? Você já olhou lá quem está maior, quem está menor? Será que você está seguindo a lei da hierarquia? Será que você se colocou no tamanho que você deve ter? Ou seja, um pouco menor do que seus pais? E menor não significa que você é menos do que eles. Significa que você não tem que carregar as dores, nem as mágoas, nem os traumas do passado que são deles, nem os problemas amorosos que são deles. Você tem que devolver para eles. Imagina só, quando você está com um amigo assim muito maior do que você, grandão e tal, e tem uma mala muito pesada. Não é muito fácil pegar essa mala e dar para essa pessoa maior e falar assim: carrega aí para mim, porque ela é maior, a gente devolve, né? Quando a gente começa a perceber essa relação com os nossos pais, é extremamente libertador, com nossos pais, avós, enfim, o adulto que nos criou. Porque a gente entrega um fardo, um peso que são deles, e eles são maiores, eles vão saber o que fazer com isso. Percebe nesse seu mapeamento também se você tem o seu lugar de pertencimento, se você está aí no seu lugar de filha, se você está no lugar de mãe, se você sente que você pertence ao seu sistema. E claro, agora começa a perceber também esse voto de lealdade que a gente fez aí. Será que essa frase que a criança recebeu ainda está reverberando no seu comportamento hoje como um voto de lealdade ou como um voto de negação?
Bom, você vai ter um tempinho aí para refletir sobre isso. Ai, eu sei que é bastante coisa, que é muita informação e a gente tem muita coisa ainda para trabalhar. A gente está só no nosso segundo encontro. Lembra que você pode anotar todas as dúvidas que você tiver. Lembra que você não está sozinha nesse processo, que o meu convite é para que você venha fazer parte de uma comunidade e você pode anotar todas as suas dúvidas para, no nosso encontro ao vivo, a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto, certo? Bom, e como eu imagino que para algumas pessoas talvez seja um pouco delicado, doloroso mesmo, olhar para a criança machucada, olhar para a infância, para todo o sistema familiar, é por isso que eu estou deixando logo aqui embaixo desse vídeo 2 presentes para vocês. Um é uma meditação xamânica, que é a meditação do urso, para você se conectar com toda a sua força de cura. O urso no xamanismo é considerado o grande xamã. E logo ao lado eu estou deixando também uma meditação dançada do elemento água para dar uma acolhida nas suas emoções, para você despertar todo o seu poder de cura e também para vocês desmistificarem um pouco tanto essa ideia de xamanismo quanto essa ideia de ai meu Deus, eu não sei dançar, Van, como assim? Eu tenho que despertar meu poder de cura através da dança. Todos nós sabemos dançar e todos nós sabemos desenhar. Acontece só que a gente foi esquecendo, a gente parou de praticar. E o mapa dos afetos é justamente um convite para você se reconectar com todo o seu poder criativo. Porque o que acontece quando a gente se afasta da nossa criatividade? A gente se afasta também de todo o nosso poder de realização. É a nossa criatividade que faz a gente ter força para mover montanhas, para a gente olhar para as coisas de um modo diferente. No curso Mapa dos Afetos, a gente tem mais de 50 aulas gravadas entre dança, desenho, constelação familiar sistêmica e xamanismo. Aliás, a gente tem um módulo inteiro de xamanismo com mais de 10 meditações curtas para você fazer no seu dia a dia. E temos também, claro, toda a meditação guiada para você descobrir qual que é o seu animal de poder. E quando eu falo animal de poder, não se preocupa, não é nada do outro mundo. Eu tô falando de arquétipos, forças arquétipicas que estão aqui dentro da gente, ajudando a gente a descomplicar as nossas emoções. Certo? Então, já aproveita esse gostinho Mapa dos Afetos, faz a meditação dançada, faz aí a meditação xamânica, se conecta com toda a sua força, certo? Porque no nosso terceiro encontro a gente vai fazer uma prática inteirinha de dança, desenho e terapia. E não se preocupe, que eu tenho certeza absoluta, não importa a sua idade, não importa a sua profissão, não importa o quão travada você se sinta ou travado, ai meu Deus, eu não levo jeito para dança, a gente vai se conectar com o seu movimento, com a sua história, com as suas memórias. A minha experiência com dança e cura foi interessante, porque eu sou meio travada para dançar, né? Então eu fiquei assim, esse negócio de dançar é complicado. Mas o movimento é importante realmente e rola os destraves lá interessantes, né? Então é uma experiência que eu tive resistência no início, mas o resultado depois foi muito bom, justamente porque a gente acaba descobrindo algumas coisas que vai fazer com que a gente cresça como pessoa. Então é isso, a gente se vê no nosso terceiro encontro, nessa prática completa, e depois a gente se vê nos nossos encontros ao vivo. Lembra de trazer todas as suas dúvidas anotadas, que eu vou estar lá para responder todas as suas questões e claro também para a gente fazer algumas práticas terapêuticas, né? E não se esquece também de deixar os seus comentários, é muito importante que você me diga como é que está sendo essa vivência terapêutica para você. O que é que você está descobrindo? Quais são as suas dúvidas? Enfim, lembra sempre que eu tô aqui por você. Eu sou a Renata Figueiredo e estou participando do Mapa dos Afetos online desde o começo da quarentena. Então esse curso chegou no momento que eu estava precisando muito me reestruturar, me adaptar a esse momento tão desafiador. E eu estava sozinha também no apartamento no começo da quarentena. E o curso me acolheu e continua me acolhendo, está sendo assim, uma experiência leve, uma experiência de autodescoberta, com muito autorrespeito também no meu tempo. Eu espero que muitas pessoas tenham acesso a esse trabalho e desejo vida longa ao Mapa dos Afetos, que seja sempre uma ponte para esse trabalho de autodescoberta para quem busca, né? Encontra quem procura, quem não procura não vê. Obrigado, Van.